O servo Gideão, meu Deus, eu creio que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele, meu Pai, que tudo que for transmitido à tua igreja agora, meu Pai, sejam palavras conduzidas pelo Espírito Santo, meu Pai, e tudo que vier agora, meu Pai, neste momento, meu Pai, do céu para ele, que potestades e principados, meu Pai, de Satanás não venham estar impedindo, meu Pai, e fala conosco, meu Deus, essa é a nossa oração. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, capítulo 6, Juízes, capítulo 6. Versículo de número 12. Amém? Quantos estão com sono? Pode dizer amém? Quantos querem se alimentar da palavra? Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Juízes 6, verso 12. A palavra do Senhor diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Podemos assentar em nome de Jesus. Eu quero que neste momento você repita comigo o tema dessa palavra. Eu vou dizer e vocês em sequência podem repetir comigo. Amém? Amém. Vamos lá então. Aprendendo com os erros de Gideão. Mais uma vez. Aprendendo com os erros de Gideão. A palavra de Deus diz, queridos, em Provérbios 19, versículo 20, que é para nós ouvir o conselho e aceitar a instrução, e que nós, através disso, acabaremos sendo sábios. Ouvir conselho e escutar instrução de outros, isso nos traz sabedoria. Se deixar ser mentoreado, ouvir e aceitar, nos deixa cada dia sábio. E existe até um ditado secular, um provérbio secular que diz que o tolo, ele erra e nunca aprende. Mas que o inteligente, ele aprende com os próprios erros. Porém, a pessoa que é sábia, ela aprende vendo as outras pessoas errarem. Nós temos um manual bíblico que Deus nos deixou para nós aprender com os erros dos grandes homens de Deus e não cometer os mesmos erros que eles. E se nós pararmos para ver no que mais nós erramos, nós vamos ver que é os mesmos erros do que deles. Então, quer dizer que nós não estamos sendo muito sábios, mas que a verdadeira sabedoria é ler a palavra de Deus e ver os erros deles e dizer: eu já aprendi com eles, eu não vou cometer os mesmos erros deles. Que nesta manhã nós possamos aprender com os erros de Gideão e não cometer os mesmos erros de Gideão. Porque se nós sairmos daqui e cometer os mesmos erros que foi passado nessa manhã, nós não estamos sendo inteligentes e nós também não estamos sendo
sábios, nós estamos sendo tolos, porque nós estamos aprendendo, e se nós sairmos e cometer a mesma coisa, nós não estamos aprendendo nada. Por isso, nessa manhã, vamos aprender com os erros dele, e vamos cicatrizar, cauterizar essa palavra no nosso coração, e vamos dizer: Deus, eu não posso cometer os mesmos erros deste homem. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, e mais uma vez agradecer à igreja por fim de semana passado. Não tem preço, pastor, para pagar aquilo que vocês fizeram de Bagi. Nós ficamos alegres muito mais que aquele povo. Nós chegamos agora, mas aquele povo, eles jubilam de alegria, porque há muito tempo eles estão batalhando ali, e quando eles veem uma igreja animada, um povo animado, eles ficaram muito alegres mesmo. Deus abençoe a todos vocês que foram lá. Amém? Deus abençoe o grupo de coreografia, Chiquilá, Jéssica, Bia, Karine. Que Deus possa a cada dia desenvolver vocês a cada dia mais, porque vocês sabem que é o começo de tudo. Sempre o começo de tudo existe uma barreira que o inimigo quer barrar, quer destruir no começo de tudo, porque no começo de tudo não há muita estrutura, não há uma estaca muito forte. Então o vento maior muitas vezes é no começo, é na mente, no psicológico. Possamos então batalhar contra isso. Amém? Louvo a Deus pelo grupo Shalom de Jardim Alegre. O povo não me vê mais na igreja, mas eles estão trabalhando. Amém? Vamos lá, irmãos? A Bíblia diz em Juízes capítulo 6 e versículo de número 1: fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e então o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. A nação de Israel fez algo que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia não diz o que eles fizeram. Talvez cada um fez uma coisa que era mal aos olhos do Senhor, não está específico aqui o que foi que eles fizeram. E a Bíblia diz então que eles viraram um escravo de Midian. E passou-se vários anos. Gideão foi um jovem, foi um homem que nasceu livre e se tornou escravo. Gideão passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos escravo daquela nação midianita. E passou-se os 7 anos, e nós vamos ler na Bíblia que Gideão, ele se acostumou com seu estado de escravidão. Nós não vemos no texto, nós não vemos em outra parte da Bíblia Gideão clamando, Gideão perguntando, questionando a Deus pelo seu estado. Simplesmente o tempo passou e Gideão se acostumou com aquilo, se acostumou com a escravidão e não fez nada para mudar. Ele não lutou, ele não invocou a Deus, ele não pediu por mudança e simplesmente se acostumou com aquele estado. A primeira verdade ou o primeiro erro que nós não devemos cometer: nós não podemos acostumar com o nosso estado de vida. Nós não podemos acostumar com a vida em que estamos vivendo. Nós não podemos olhar para nós e dizer que está tudo bem e deixar o tempo passar. Gideão deixou 7 anos passar e não fez nada para mudar. Acostumou com uma vida miserável, acostumou com uma vida escravizada e simplesmente deixou passar. Nós não podemos acostumar com a nossa vida. Ah, mas irmão Gideão, eu estou bem. Mas você pode melhorar. Irmão Gideão, está uma bênção, mas você pode evoluir. A palavra de Deus, querido, vai dizer no livro de Romanos, capítulo 12, e versículo de número 2.
Paulo ele vai dizer: não vos conformeis. Paulo ele está dizendo: ei, vocês não podem se conformar com o estado em que vocês estão vivendo. Mas muitas das vezes nós estamos vivendo até uma vida boa. Muitas das vezes nós estamos vindo para a igreja, nós estamos cumprindo um ministério, mas Paulo ele está dizendo: ei, não vos conformeis-vos apenas com isso. E depois que Paulo ele diz: não vos conformeis, ele diz: mas vocês precisam ser transformados. É no celular. Os três veio já. Vocês precisam ser transformados pela renovação do seu entendimento. Paulo ele diz que nós precisamos a cada dia ser transformados pela renovação da nossa mente. O cérebro, querido, ele não foi feito para ficar parado. O cérebro ele foi feito para se desenvolver a cada dia. Uma pessoa que fica com o cérebro parado, que não desenvolve, ela se torna uma pessoa leiga. E uma pessoa que muitas das vezes cauteriza algo, ela não deixa a mente evoluir também. O problema maior nosso quando nós chegamos na igreja é que nós adquirimos um conceito para nós. Que nós adquirimos uma filosofia de vida cristã para seguir. Que nós adquirimos um pensamento nosso próprio, como assim dizer, a nossa visão, o nosso entendimento. E nós cauterizamos na nossa mente, cauterizamos no nosso coração isso, e muitas das vezes lutamos anos e anos por isso, acreditando que aquilo que nós cauterizamos, aquela visão que nós formemos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração é a certa, e passamos anos brigando por aquilo, passamos anos discutindo aquele assunto, e muitas das vezes vai passar um ano, vai passar 2 anos, vai passar 7 anos, e nós se tornemos escravos do nosso próprio entendimento. Se tornamos escravos da nossa própria visão, se tornamos escravos da nossa própria filosofia de vida, aquilo que nós colocamos dentro da nossa mente e que nós acreditamos que é a coisa certa a fazer. Mas Paulo ele diz: ei, vocês precisam ser transformados a cada dia. A tua mente a cada dia ela precisa ser renovada, ela precisa a cada dia ser evoluída, a cada dia ela precisa ser trabalhada. Porque quem sabe você briga por algo hoje, mas quem sabe daqui 2 anos aquilo que você brigava, talvez não era primordial, não era um princípio que deveria ser seguido. Eu já briguei muitas das vezes por uma mente, por uma visão. Eu sou testemunha disso, eu já briguei por algo. Eu já briguei por uma filosofia de vida a qual eu coloquei na minha cabeça achando que era certa. Mas o tempo foi passando e a mente foi dando uma evoluída e eu vi aquilo que eu havia brigado por alguns anos, eu vi que aquilo ali não era primazia, não era primordial eu brigar por aquilo ali. Que eu não devia estar batendo a cabeça só naquilo ali, discutindo acerca daquilo ali, mas eu deixei a minha mente ser renovada, eu deixei a minha mente ser trabalhada, e eu vi que aquilo ali já é coisas passadas, que eu tenho coisas mais primordiais para lutar. Gideão se acostumou com seu estado de vida. E a Bíblia vai dizer, queridos, em Deuteronômio, capítulo 15 e verso 12, que quando um povo se tornava escravo, eles se tornariam escravos apenas por 7 anos. E aquele camarada que se tornou escravo nos 7 anos, ele devia chegar para o seu senhor, e ele deveria dizer ao seu senhor: já deu os meus 7 anos, agora eu quero ser livre, você precisa liberar-me. Não era o senhor que chegava para o escravo e dizia: você está livre, pode ir embora.
mas era o escravo que devia chegar naquele dia, quando completou os 7 anos, no dia, no segundo, chegar e colocar a Torá e dizer, ó, é só 7 anos. É só 7 anos, eu preciso ser livre. Mas existem pessoas, por não tomar uma atitude de mudança, passa vários anos no mesmo conceito, na mesma mente, na mesma visão, acostuma com aquilo ali, não toma uma atitude de querer mudar. Deus, Ele tem uma promessa para todos nós, mas muitas das vezes, queridos, muitos de nós não vamos alcançar as promessas de Deus, porque nós não aceitamos tomar uma atitude de mudança na nossa vida. Muitas das vezes a promessa de Deus na nossa vida vai ser abortada, não por culpa de Deus, porque Deus não tem culpa dos nossos atos. A promessa de Deus vai ser abortada na nossa vida, porque nós não reconhecemos e nós não tomamos uma atitude de querer mudar. E não pense que foi porque Deus fez uma promessa para você antes da fundação do mundo. Deus escreveu a tua história, Deus projetou algo para a tua vida. Não pense porque Deus fez isso, é que vai se cumprir. Vai se cumprir isso a partir do momento que você entender realmente o propósito de Deus na tua vida. Mas enquanto nós ficarmos brigando pelo nosso próprio propósito, pela nossa própria visão, pelo nosso próprio entendimento, por aquilo que eu acho que é certo, pelo meu conceito de vida, pela minha filosofia de vida cristã, eu nunca vou entender o propósito de Deus na minha vida. Porque Paulo diz, renovai-vos a cada dia. Você precisa ser renovado, você precisa aprender, você precisa receber, você precisa evoluir, você não pode parar no tempo, você não pode parar e acreditar que aquilo que você briga muitas das vezes é o certo, mas deixa a tua mente evoluir, não fica cauterizado em um próprio entendimento. O próprio apóstolo Paulo, ele nos traz um testemunho vivo disso daí. Porque quando nós lemos aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, Paulo ele vai escrever. E quando ele escreve aos Gálatas, ele briga por uma visão. Ele briga por algo, pastor. Ele briga por uma coisa. E quando ele escreve aos Gálatas, ele briga pelo título dele. Ele briga ali com aquele povo e ele diz, se for por apóstolo, eu também sou. E não foi por homem e também não foi por sangue. Ele bate no peito e ele diz, foi o próprio Jesus que veio até a mim, apareceu a mim, derrubou-me do cavalo e me trouxe a ser apóstolo. Ele brigou por aquilo ali porque ele acreditava que aquilo ali era o certo a se fazer. Ele brigou no meio do povo dizendo, eu tenho esse título. E não foi alguém que me trouxe, não foi ninguém que colocou a mão na minha cabeça, não foi o próprio Jesus que me trouxe. Aleluia. Glória a Deus. Ele brigou por um título. Mas passado um tempo, Paulo, ele passou por umas cadeias, ele apanhou algumas vezes, ele já ficou com as marcas de Cristo, dos açoites. Ele sofreu algumas injúrias, ele foi perseguido, ele sofreu algum tempo. E em uma outra carta para frente, aquilo que Paulo tanto lutou no começo, ele viu que já não era primordial. Ele já viu que não necessitava ficar brigando por aquilo ali. Mas Paulo, passado um tempo, ele deixou a mente dele ser renovada, ser aperfeiçoada. E quando Paulo vai escrever uma próxima carta, ele que brigava tanto pelo apostolado, agora ele vai dizer dos apóstolos, eu sou o menor. Aleluia. Ele já havia aprendido. Aquilo que ele brigava tanto, ele deixou isso aqui não é primordial, ficar brigando por título, ficar brigando porque dizendo que eu sou alguma coisa, eu sou apóstolo, eu sou isso. Não, isso aqui não. Nos apóstolos agora eu sou menor. Mas não bastando isso na vida do apóstolo Paulo, ele passa ainda muitas mais vezes sendo aperfeiçoado em Deus.
Ele passa algum tempo agora da sua vida, no final da sua vida, ele já sofreu vários naufrágios, ele já sofreu várias prisões, várias perseguições, ele passou pela escola do Espírito Santo, ele se deixou ser moldado, ele se deixou ser mentoreado pelo Espírito Santo, ele deixou a mente dele evoluir, e no final da sua vida, ele escreve uma carta e ele diz, dos apóstolos, ele já não escreve mais isso, agora ele escreve, não sou digno de ser chamado apóstolo. No começo, ele brigava por uma coisa. Na metade, ele deixou aquilo, já viu que não era prioridade, já viu que o reino de Deus era prioridade na vida dele. E nós vimos que já estava bom, não, mas tem mais. No final ele diz, não sou digno. No momento que ele devia dizer, agora eu passei por isso, já sofri prisão, opa, agora eu sou apóstolo. No momento que ele devia escrever apóstolo de Jesus Cristo, ele escreve, não sou digno de ser chamado desse nome. Aleluia! Aleluia! Por que nós estamos na igreja? Por que nós somos chamados por Deus? No mundo, existia o caráter do mundo sendo formado em nós. Quando nós estávamos para fora, era o caráter da carne sendo moldado em nós, era o caráter do mundo sendo moldado em nós, e por que não dizer, era o caráter do diabo sendo formado em nós. Nós fomos crescendo, e com a carne evoluindo na nossa vida, nós muitas vezes aprendemos a ser arrogante, ser soberbo, ser astuto, ser cheio de querer, ser cheio de ideia, mas Deus nos chamou, querido, e a Bíblia vai dizer, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que nós somos chamados para ser aperfeiçoado, e Cristo, ele deve ser gerado em nós. O caráter de Cristo, ele precisa ser gerado dentro de mim e dentro de você. Mas o caráter de Cristo vai ser gerado dentro de mim e de você só se nós permitirmos. Cristo vai trabalhar a minha vida se eu quiser. Se eu não quiser, ele não trabalha. Cristo vai trabalhar a minha humildade se eu quiser, porque se eu não quiser, ele não trabalha. Aleluia! Glória a Deus! Cristo, ele vai trabalhar o meu ego, o meu orgulho, a minha soberba, se eu quiser. Senão ele não trabalha. Cristo, ele vai trabalhar o meu pensamento, a minha visão, aquilo que eu aderi na minha cabeça, achando que é o certo, se eu quiser, porque se eu não quiser, não tem como a mente ser renovada se eu não quiser. Não tem como a mente ser aperfeiçoada se eu não quiser. Se eu não quiser mudar, eu não mudo. Eu passo a vida inteira brigando por aquilo e ninguém me tira daqui, é assim que eu sou, e vou brigar porque eu sei que isso daqui é o certo, pronto, e acabou. Mas a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos ser evoluídos, que o caráter de Cristo precisa ser formado em nós, e quando fala em transformação, querido, a palavra que como se chama transformação significa metamorfó no original, que significa transformar primeiramente por dentro, transformar primeiramente a mente. Quando Paulo ele diz transformai-vos, ele quer dizer que primeiro, para se transformar alguma coisa, para alguma coisa ser mudada na nossa vida, primeiro a nossa mente precisa ser evoluída. A nossa mente precisa ser transformada a cada dia. Para nós sermos transformados, para o caráter de Cristo ser gerado em nós, nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. E quando o problema, querido, é que ninguém gosta de transformação, ninguém gosta de mudança, ninguém gosta de ser mudado, porque, pastor, mudar uma pessoa machuca. Verdade, Senhor. Meu Deus. Quando você pega um diamante gigante, mas o que você vai utilizar do diamante é uma pepita pequena. Mas você pega ele grande,
ele precisa ser transformado. Ele precisa ser lapidado. E a lapidação machuca, por isso que ninguém quer ser transformado. Por isso que ninguém gosta de mudança, porque a mudança, ela vai tocar na minha carne, ela vai tocar no meu eu, ela vai tocar naquilo que eu acredito, ela vai tocar na minha visão, ela vai tocar na minha filosofia de vida cristã, ela vai tocar naquilo que eu sempre lutei, então eu não quero ser mudado, eu não vou deixar ser mudado, porque vai me machucar e vai machucar os conceitos que eu aderi para mim. Mudar machuca, mudar dói, porque vai mexer no nosso ego, vai mexer no nosso orgulho, vai mexer na nossa autoestima, vai mexer em toda a nossa vida, a mudança. E Paulo vai dizer aos Gálatas mesmos que a mudança é a mesma coisa que quando uma mulher está com dor de parto. Eu não sei, mas alguma mulher deve saber aí. Eu sei que dói. Eu sei que é doído. Eu sei que há uma compulsão. E você quase não aguenta. Não é assim? Muitas das vezes você fala, eu não vou aguentar no hospital ali, está quase parindo, eu não vou aguentar. A transformação é isso. É a partir do momento que você sentir aquela dor no teu ego, na tua autoestima, no teu conceito, na tua visão, a hora que você diz, não. É que você vai mudar. Mas primeiro você tem que aceitar ser mudado. Primeiro não adianta nós usarmos a Bíblia, não adianta nós pregarmos, querido. Não adianta. Nós precisamos ser aperfeiçoados em Deus. O caráter de Cristo tem que ser formado em nós a cada dia. Gideão passou por 7 anos escravo e acostumou com a escravidão. Nós precisamos deixar o caráter de Cristo ser formado em nós, querido. Em 1 ano, 365 dias, nós devemos chegar no final do ano e perguntar para Deus, perguntar para o Espírito Santo, perguntar para nós, fazer uma retrospectiva, fazer uma introspectiva dentro de nós e perguntar o que foi que eu permiti ser mudado este ano. O que foi que eu me liberei para ser mudado, para ser moldado este ano, Espírito Santo? O que foi que eu mudei este ano, Espírito Santo? Existe pessoa que passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e você vai chegar no 7º ano e a pessoa está do mesmo tipo, está do mesmo jeito, briga pelas mesmas coisas, não desenvolve, porque não permite ser mudado, não permite ser moldado. Seja na casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja em todas as áreas da vida. Se você é explosivo demais, você tem que chegar no começo do ano e dizer, Deus, eu preciso ser mudado nisso, me ajuda. Você vai ficar com aquilo na cabeça. Aleluia! Verdade, Senhor. E quando vir tentar você, quando vir questionar, a hora que você for explodir, você já vai pensar no Espírito Santo, este ano eu preciso ser mudado disso, eu preciso ter calma, me dá calma, eu não posso explodir, eu quero ser moldado, nem que machuque, nem que moa, mas eu preciso ser trabalhado nisso. Oh Deus, fala mesmo, Senhor. Agora, se nós não estabelecemos meta na nossa vida, nós nunca vamos ser mudados, queridos. Uma pessoa só faz uma faculdade de 5 anos porque ela estabeleceu uma meta na sua vida. Ela disse, eu vou fazer, e ela vai fazer. Mas não adianta eu escutar a mensagem e ir embora. Não adianta eu passar 365 dias do ano dentro da igreja e não estabelecer meta de mudança. Eu nunca vou mudar se eu não estabelecer meta de mudança na minha vida. Eu nunca vou ser transformado se eu não quiser, se eu não dizer, se eu não clamar para Deus que eu preciso ser mudado. No que você precisa ser mudado? O que você precisa ser mudado? Estabeleça metas na tua vida a partir de hoje. Seja na casa, seja com o marido, seja na igreja, seja num pensamento, seja numa ideia, seja numa filosofia que você está acreditando. Querido, você precisa ser mudado. Permita a sua mente ser evoluída.
Para de dar murro em ponta de faca a tua vida inteira. Para de bater a cabeça lutando por algo que não é primordial. Não sou digno mais. No finalzinho, a gente vê quando ele diz: eu não sou digno, que cortou, lapidou ele por completo. Ele disse: eu não vou mais lutar por isso, eu nem sou digno mais de ser chamado, porque ele foi moldado na escola do Espírito Santo. E quando nós somos moldados na escola do Espírito Santo, a nossa humildade, nosso caráter, tudo vai ser moldado. E muitas das vezes nós não vamos querer saber de nada. Eu sou dele, sou do reino de Deus, sou de amar, sou de ganhar, sou de abraçar, sou de lutar por algo que realmente é válido no reino de Deus. Pessoas não mudam porque não aceitam tomar uma atitude de mudança. E vai chegando pessoas dentro da igreja, pastor, e as pessoas vão permitindo, as pessoas vão evoluindo. Você vê as pessoas que sabem chegar hoje e ela vai evoluindo daqui a 7 anos, a pessoa já está amadurecida, já está evoluída, e aquela pessoa que briga por algo, que briga por um conceito, ela vai lá e está na mesma coisa, porque está brigando por algo que não é necessário brigar, porque luta, porque dá murro em ponta de faca daquilo que não é necessário, e nunca vai entender o propósito de Deus na vida dela, porque enquanto ela brigar por aquilo que é dela, e não brigar por aquilo que Deus quer para ela, ela nunca vai ter uma transformação de vida. Transformai-vos. A Thaís está louca de brava comigo, que tudo eu estou falando 2014, porque eu gosto de estabelecer metas em 2014. Cada ano que chega, no finalzinho, eu vou estabelecendo metas para cumprir no outro ano. E tudo que eu falo para ela 2014, pare de falar 2014. Mas estabeleça metas na tua vida para o ano que vem. Comece a trabalhar desde já, a partir de hoje. Estabeleça metas na tua casa, na tua igreja, na tua mente. Ei, você não pode se acostumar com o estado de vida em que você está vivendo. Você precisa evoluir. Você precisa, querido, que o caráter de Cristo seja moldado em você, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Mas enquanto nós brigarmos, nós não vamos encontrar nem a boa, nem a agradável e nem a perfeita vontade. Vamos mudar. E o maior problema é que as pessoas vão evoluindo. O ministério das pessoas vão evoluindo. E daí nós já começamos a reclamar da nossa vida. Já passamos uma boa parte do ano reclamando, dizendo que nada dá certo, porque nós estamos brigando por aquilo que não é para ser brigado. E queremos questionar a Deus: por que eu estou vivendo uma vida dessa? Isso daqui não é vida cristã. Opressão, decepção no coração, sempre brigando. Gideão fez isso. A Bíblia vai dizer em Juízes 6:13, que Gideão questionou o Senhor e disse: ai, meu Senhor. Ele teve a capacidade de dizer: ai, meu Senhor. Se o Senhor é comigo, por que me veio todo este mal na minha vida e na vida do povo de Israel? Na verdade, o Senhor é que devia perguntar isso para ele. Porque no livro de Juízes, capítulo 6, verso 1, a Bíblia vai dizer que eles estavam passando por aquilo por culpa deles. É Deus. Para de colocar a culpa em Deus pelo que você está passando. Aleluia. Deus não tem nada a ver com o que nós estamos passando. As nossas atitudes vão refletir o nosso estado de vida. Você está vivendo através daquilo que você plantou, é a lei da semeadura na Bíblia. Seja na vida espiritual, seja na vida material e seja na vida sentimental. Agora, para nós chegar e dizer: Deus, eu estou vivendo num estado deplorável de angústia, nada dá certo, nada desenvolve. Quem errou foi eles, não foi Deus.
Quem plantou foi eles, não foi Deus. O nosso estado de vida está sendo como nós estamos plantando a semente. Se você ora, você vai ser espiritual. Se você ora, você vai ter experiências com Deus. Se você ora, você vai abraçar Deus. Se você ora, você vai chegando mais perto do coração de Deus. Se você não ora, você reclama. Simplesmente. Eu quero ver uma pessoa que ora e está perto de Deus, vai reclamar. Perto de Deus, vai reclamar do quê? Eu quero ver uma pessoa que está aqui abraçadinha com o Pai, vai reclamar do quê? Está com o homem. Agora, se não ora para chegar perto dele, nada dá certo. Ai, meu Senhor, que dia! Ai, meu Senhor, que ano! Por que me vem esse sobremal? O Senhor está comigo, e por que eu estou passando por isso? Culpa tua, filho. Você que plantou a semente. É a lei da semeadura. Você vai plantar e você vai colher aquilo que você plantar. Pessoas que reclamam do estado de vida e culpam Deus ainda. Gideão fez isso. Vamos prosseguir, senão a Jéssica vai me matar. Juízes 6:2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Pastor, ali o camarada não tomar a atitude de mudar, quando o inimigo vinha para ele, ele fazia cova. Toda vez que os midianitas vinham sobre eles, a Bíblia vai dizer que eles subiam no monte e faziam covas, e se escondiam nas covas. Se toda vez que vier uma luta, se toda vez que vier uma tempestade, se toda vez que vier algo para a tua vida, você fazer cova e se esconder dela, querido, você nunca vai evoluir. A tempestade veio, eu vou lá fazer cova. Vou se esconder da cova. O inimigo sabe o teu ponto fraco. Porque os midianitas vinham sempre, porque sabia que Israel ia fazer cova. O inimigo já saía com a vitória. Eu vou lá porque eu sei que eles vão se esconder na cova. Não tinha uma atitude de lutar contra a luta. Não tinha uma atitude de lutar contra a tempestade. Não tinha uma atitude de lutar limitando Deus a uma cova. Que Deus você está servindo? Limitando um Deus que não tem comparação de diâmetro e comprimento numa cova. Que vergonha é para Deus quando vem a luta e nós se escondemos dentro de uma cova, dizendo eu não aguento mais. Se a Bíblia diz que não é nós que temos que pelejar, mas é Ele que peleja por nós. Agora vem a tempestade, eu já corro e já vou para a cova. Síndrome do pânico. Isso aqui é síndrome do pânico. Toda vez que vem a luta, você se isola numa cova, num quarto. Não quero saber de gente, não quero. Eu vou ficar na minha. Se você não lutar por isso, você nunca vai evoluir. A tua vida vai viver uma vida inteira se escondendo dentro de uma cova. Nós precisamos evoluir, nós precisamos saber que Deus é Deus. Nós precisamos lutar, nós precisamos desenvolver. Vamos parar de se limitar a uma cova. Verso 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Eles eram escravos de Midian. Agora veio quantos povos a mais? Eles não eram escravos dos outros povos, só de Midian. Sabe o que acontece?
A Bíblia vai dizer que quando eles começaram a semear, quando eles começaram a se desenvolver, quando eles começaram a trabalhar, veio os medianitas, que é a tipologia do inimigo. Agora, além do inimigo vir, querido, querer nos destruir, além do espiritual estar em briga, além dos medianitas vir, a Bíblia vai dizer que veio o povo do Oriente e os amalequitas junto. Quem são esse povo? São pessoas que, além do diabo querer nos destruir, que é no espiritual, pessoas querem tirar proveito também. Pessoas que se aproveitam do nosso estado, muitas das vezes, de fraqueza para... Nem vou falar nada. O que é? Amalequitas e o povo do Oriente. Não basta o diabo querer nos destruir todo dia. E vem muito mais gente ainda dizendo que nós não vamos conseguir. Oh Deus. Pessoas acusando, pessoas querendo criticar, querendo tirar o nosso sonho, a nossa paz. Não basta há 24 horas briga com o capiroto, não basta. E tem que vir um povo ainda dizer que nós não vamos conseguir. Vem um povo, não basta o diabo colocar na nossa mente que nós somos fracos, vem mais um povo ainda dizer, ó, vem mais aquele povo. Toda vez que eles semeavam, que eles começavam a se desenvolver, levantavam o diabo e as pessoas em volta para se aproveitar da situação. Muitas pessoas se aproveitam da nossa situação quando nós estamos fracos. Muitas pessoas se aproveitam quando nós estamos lá. Eu sabia que não ia dar em nada mesmo. Eu sabia que era fogo de palha mesmo. Eu sabia que isso daí não ia desenvolver. Não podemos ficar na cova. E para os amalequitas e para o povo do Oriente, não vamos dar bola. Verso 4. E contra eles se acampavam, destruindo o produto da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Os medianitas, eles tinham o prazer em destruir. A Bíblia vai dizer que no texto, que contra eles se acampavam e destruíam o produto. Pastor, eles roubavam a colheita, não para se alimentar, mas eles roubavam a colheita para destruir. Simplesmente para destruir. Existem pessoas que têm o prazer em destruir. Eles plantavam, eles trabalhavam, eles desenvolviam algo e vinham eles e destruíam o produto. O que eu aprendo com isso? Existem pessoas que têm o mero prazer em destruir aquilo que os outros estão plantando. Existem pessoas que têm o mero prazer de, parece que na sua mente, na sua vida, é só destruir. O Evangelho é feito por várias visões, o Evangelho é feito por vários conceitos de vida. A Assembleia tem uma visão, Batista tem outra visão, Mevan tem outra visão, Bola de Neve tem outra visão, Batista tem outra visão. E todas as igrejas do credo cristão têm uma visão diferente, mas eles estão trabalhando. Estão desenvolvendo a visão deles. Mas sempre vai ter alguém para destruir. Eles plantavam e vinha alguém e destruía. A hora que estava tudo legal, vinha alguém e destruía. Queridos, nós estamos aqui para implantar, para manifestar o reino de Deus. Ultimamente eu tenho orado a Deus e tenho pedido um cabresto de burro, de carroça para a minha vida em 2014. Quem sabe o que é cabresto de burro de carroça?
Tem o tapa-olho aqui, ó. A visão. É só o reino de Deus. Não dou bola para a igreja ciclana, não dou bola para ciclano, para fulano, não abro minha boca para criticar ninguém, dou foco à visão de Deus. Manifestação do reino de Deus. Não tenho tempo para olhar, porque eu nem posso olhar porque o cabresto está aqui na minha. Meu foco é o céu. Meu foco é o reino de Deus. Vou esquecer congregação, vou esquecer Bola de Neve, vou esquecer Levan, vou esquecer Batista, vou esquecer tudo. Meu foco é o reino. Agora nós não conseguimos fazer nada e queremos ainda criticar. Existe pessoa que não ganha uma alma, que não expulsa um demônio. Existe pessoa que não cura um enfermo. Existem pessoas que não se desenvolvem porque não quer se desenvolver. E a única coisa que sabe é matar, é criticar, é dizer está errado, é dizer isso, é dizer aquilo. Nós temos que parar, querido, com esse conceito. Nós temos que entender que nós precisamos olhar para frente e fazer aquilo que nós estamos destinados a fazer. Esquecer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, O, P, Q, R, T, U, V, X, Z. O mero prazer de destruir cauterizou a crítica na mente e no coração. E nós somos assim. Tudo que vem, ó. Ah, não, está errado. Ah, não, isso daí não vai dar nada. Ah, não, estamos soberbos. Ah, não, estamos se dividindo demais. Tudo que tem nas outras igrejas, tem em qualquer igreja, só muda o nome. Por exemplo, visão celular, ele se divide, vai dizer que aqui não tem divisão também? Vai dizer que na Assembleia de Deus não tem divisão, não tem os grupinhos? Em toda a igreja é assim. Quando se luta com pessoas, querido, pessoas são assim. A coisa mais difícil de lutar é com pessoas. Mas nós temos que se focar no reino de Deus. Trabalhar os daqui, não querer trabalhar os de fora. Se a crítica servisse para alguma coisa, querido, o Brasil já tinha mudado, os Estados Unidos já tinham mudado. O mero prazer de destruir. Vamos se focar em Deus. Vamos se focar em Deus. Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás ou Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Gideão, ele se escondeu no lagar. Ele se limitou a um lagar. Existem pessoas que se limitam a um lagar, a um espaço pequeno com a mente. Lagar significa um espaço curto, um espaço pequeno. Lagar significa um lugar muito pequeno. Gideão se escondeu, e todo mundo que se esconde nunca conquista nada. Toda a grande conquista sempre teve grandes riscos. Gideão, por medo dos medianitas, com medo de sofrer os riscos, ele se escondeu. Quem se esconde nunca alcança nada. Ficou limitado a um espaço pequeno lá, de medo dos riscos. Nós não podemos ter medo de arriscar. Não podemos. A nossa vida é cheia de riscos, nós precisamos arriscar, nós precisamos evoluir, nós precisamos, vai dar certo? Está cheio de riscos, mas vamos lá. Nós não podemos ficar limitados
Há um lagar. Nós precisamos lutar, precisamos arriscar, precisamos desenvolver, precisamos trabalhar. Pessoas que não conquistam nada por medo de arriscar na vida. Arrisque mais, lute mais, persevere mais. Quando Deus diz a Gideão no verso 12, o Senhor é contigo, ele questionou, pastor. Porque de tanta cova, porque de tantos medianitas vir, o inimigo colocou na cabeça dele: se você é pequeno, você é derrotado. Mas o Senhor veio e disse: ei, o anjo do Senhor veio, o Senhor é contigo, homem valente. Por quê? O anjo do Senhor disse aquilo a Gideão. Gideão, de tanto passar por aquilo, no coração dele, ele estava como fracassado, a mente dele estava como pequena, fracassada, mas somente Deus do céu que via por dentro dele um grande valente, um grande gigante. Na vida de cada um de nós, dentro de cada um de nós, existe um grande valente, um grande gigante. Existe um potencial dentro da tua vida que você nem imagina que existe. Você foi chamado, querido, para vencer, para ganhar, para sair, para lutar, para guerrear, porque senão você não estava aqui. Existe algo dentro de você que é forte, existe uma visão dentro de você que é forte, existe um grande tesouro dentro de você que é muito forte, mas para de deixar o diabo colocar na tua mente que você não desenvolve nada, que você não termina nada, que você não vai para frente. Você precisa sair desse espaço curto e entender que Deus nessa manhã está dizendo: você é valente. Você pode, você é forte. Para, ei, levanta a cabeça. Se até aqui ele disse que você é um fracassado, chuta esse pensamento da tua mente hoje e diga: eu sou mais do que vencedor. Até aquele momento Gideão era fracassado, mas o anjo do Senhor lhe apareceu. Diga: ei, você não é não. Deus te fez antes da fundação do mundo para vencer. Deus te fez antes da fundação do mundo para ganhar terra.